Fala rapaziada, Fred na área. Vamos para mais uma. Agora vamos falar de segurança de dignitários. Beleza? Revisão aí, direto ao ponto. Apesar da quantidade de assunto, é o que a gente consegue reunir de melhor aí, de material que tem no mercado hoje em dia, beleza? Então vamos ao que interessa. Agente da Polícia Judicial, STM, Red School, vamos lá. Essa parte 1 aqui a gente vai falar de técnicas, táticas, operacionalização, planejamento e execução. Beleza? Bem como segurança de pessoas, noções sobre condutas preventivas, condutas protetivas, identificação de ameaças, vulnerabilidades, planejamento, execução, proteção de dignitários. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Assim tá bom. Vamos lá. Então, técnicas, táticas, operacionalização, planejamento e execução, segurança de pessoas. Na segurança de dignitários, nós temos que o dignitário, autoridade ou VIP, é a pessoa que exerce um alto cargo ou goza de um título proeminente. Normalmente, a autoridade é um título governamental, o VIP é um título particular, beleza? Então aqui, por exemplo, tem os comandantes das forças, ministros e tal. Aqui tem celebridades, por exemplo. Celebridades. E eles compõem o que a gente chama de dignitário, engloba esses dois. Quaisquer que sejam as técnicas e táticas empregadas devem observar uma forma de gradação. Então, sempre do mais simples para o mais complexo, sempre do menor para o maior grau, sempre do menor para a maior interferência e da mais discreta para a mais indiscreta, tá? Priorizando sempre as medidas mais simples. Foi objeto de prova recente isso aqui, tá? Então, atenção aí, apesar de básico, mas dá pra errar. Então, a organização de serviços de segurança. A segurança pessoal e um dignitário deve ser realizada somente por profissionais que detenham competência legal para exercitar a atribuição. Tem questão que fala assim, o militar por si só tem capacidades. Não. O policial, pelas suas atribuições, tem capacidades plenas. Isso aqui tá errado, beleza? Então, mesmo que ele seja militar ou um policial, ele tem que ter a competência legal para exercer, ele tem que ter um treinamento. As divisões, né, os aspectos da organização do serviço de segurança. São basicamente 5 departamentos. No MPU é bem dividido isso. Quem já teve oportunidade de ir lá no MPF consegue visualizar muito bem essa divisão, onde tem a chefia, lá onde fica o PGR e os seguranças pessoais dele, a galera de operações, né, que faz mais a parte de tanto de escolta quanto de segurança orgânica e dignitários também, comunicações, que é integrada com transporte, que tem lá a parte da garagem, a galera cuida lá das viaturas, e o setor de inteligência, que é um dos andares lá de um dos blocos, né? Que essa parte da galera da segurança fica destacado do prédio. Tem aquele prédio grandão assim. Desenho ótimo. Aquele prédio grande, é meio redondo, né? Meio circular. E aqui assim, dentro do mesmo terreno, claro. Aqui que é o prédio da galera da segurança institucional. Dando sequência. Então vamos falar de cada uma desses departamentos, divisões. Tá? Chefia, óbvio, normas e diretrizes, planejamento, direção, análise e controle das atividades.
tranquilo. Operações, procedimentos técnicos e operacionais de segurança. Comunicações, sistemas de radiocomunicação. Aqui onde a gente vai ter aprendizado lá do sistema Q, tá? Da comunicação Q, né? QAP, QRV, QTH, beleza? Elaboração dos códigos e fraseologia adequada. A inteligência, responsável pelas medidas de contra-inteligência e pelo recebimento, análise e coordenação das informações. Os transportes fornecem os veículos necessários. Então, tem que considerar sempre isso aqui, ó. Característica e potência dos veículos, inspeção técnica e varreduras, apresentação individual dos motoristas, manutenção e abastecimento do veículo. Fatores de relevância, quando a gente vai montar uma equipe de segurança dignitários. A importância da autoridade protegida, se é muito visado, se não é. O grau de risco da autoridade protegida está relacionado lá aos níveis, né? Inerentes ao cargo, que extrapolam ao cargo, a conjuntura socioeconômica e política, isso aqui é do país ou da região, comportamento da autoridade protegida, lembrando sempre que a autoridade deve colaborar, e quem manda na segurança da autoridade é a equipe de segurança da autoridade e não a própria autoridade. A disponibilidade de recursos para a realização de serviço. Importância e grau de risco do protegido. A autoridade corresponde à pessoa em exercício do cargo público elevado. Beleza. A pessoa protegida pode ser também um dignitário que não tenha cargo público, igual a gente começou lá no início, né? Aqui no caso tem um exemplo de testemunho, CEO ou VIP, né? O VIP, Very Important Person. O grau de risco. Existem basicamente 3 graus de risco da autoridade, né? Que pode ser inerentes à autoridade. Vamos lá. Grau de risco reduzido, que é o verdinho, né? Em que a pessoa protegida não está sujeita aos riscos normais inerentes ao cargo que desempenha. Beleza? Grau de risco normal é aquele que a pessoa protegida está sujeita somente aos riscos inerentes ao cargo. Somente aos riscos inerentes ao cargo. Beleza? Normal, né? Grau de risco elevado é aquele que a pessoa protegida sofre ameaças definidas ou está envolvida em situações de extraordinária relevância. Beleza? Comportamento da autoridade protegida, aqui o que a gente comentou, ó. A cooperação dignitária é imprescindível para o sucesso das operações de segurança. O universo familiar deve estar dentro desse princípio, pois representa uma fonte de informações preciosas e um elemento antagônico. Então, a segurança de dignitários não é só referente à pessoa do dignitário não, beleza? Todo o ambiente que ele frequenta, a casa dele, tudo vai estar envolvido no planejamento de segurança do dignitário. A equipe deve considerar. Então, considerar o quê? Deixar claro que quem decide no caso de eventos adversos é a equipe. É a equipe de segurança. Lembrar sempre que a segurança é problema daqueles que têm cargo de proporcionar e não da própria autoridade. Considerar sempre a personalidade do alvo, né? Imagem, ostentação, manias. Considerar sempre a necessidade de imposição de limites, tanto à própria equipe quanto ao segurado. 2 fatores que a gente está conversando bastante. A disponibilidade de recursos é uma condição primordial para com a necessidade de dignitário protegido. E a capacitação e treinamento contínuo também demandam recursos e são essenciais para complementar o fortalecimento do capital humano. Então, a princípio, rapaziada, quanto mais, se o risco da autoridade for maior, no caso elevado, aqui é o elevado, aqui o normal e aqui o reduzido. Normalmente, quanto maior, quanto mais próximo do elevado, maior tem que ser a capacitação e treinamento, tá? E maior tem que ser o emprego de recursos, né?
Então, por exemplo, um promotor de justiça, um procurador, ministros, juízes, são atividades que demandam, né, uma segurança bem maior. Aí uma questãozinha que caiu para segurança do STM: é vedada a utilização de telefonia móvel para a comunicação entre os agentes de segurança que realizam a segurança dignitária. Quem dera cair uma dessa, né? Claro que tá errado. Como que é vedada a comunicação dos caras, né? Então tá errado. Beleza? Possui de grande portabilidade e não ser tão custosa. Pode e deve ser usado por equipes de segurança de autoridade. O agente de segurança. Vamos falar agora das qualidades do agente. São basicamente 4, tá? E dentro dessas quatro, nós temos que saber mais ou menos o que aborda. Então, por exemplo, a primeira são as qualidades intelectuais. Intelectual, bom nível intelectual e cultural, né? Compostura, domínio de idioma estrangeiro. Isso aqui alguns doutrinadores falam que não é tão necessário, mas outros falam que sim. Então, leva para a prova que uma qualidade intelectual é o domínio de idioma estrangeiro. E atualização e contextualização. Aqui é o cara bem informado, né? Vou botar aqui um izinho de informação. É o cara bem informado. Segundo tipo de qualidade, qualidades morais, que é a lealdade, a honestidade e a coragem, né? É o cara que tem bravura, certo? Qualidades físicas, condicionamento físico, resistência à fadiga. Caiu em prova recente também, tá? É exatamente assim, a qualidade física, condicionamento físico e resistência à fadiga do agente. Exatamente assim. 4. Qualificação técnica. Então, habilidade no manejo de armas, noções de defesa pessoal, suporte base de vida. Aqui é o tal do APH, né? Salvamento aquático. Isso é uma qualificação técnica, né? Uma qualidade técnica altíssima hoje em dia. Noções de contra-inteligência. 5, eu falei 4, né? Mas são 5. Qualidades psicológicas. Atenção, capacidade de tomar iniciativa, discrição, resistência à fome e a sede prolongada. Isso é uma qualidade psicológica, tá? Resistência à fome e a sede prolongada. Por que não é física? Porque é psicológico. Beleza? Porque tá dividido como qualidade psicológica. Então é o cara ser capaz de treinar ali o cérebro dele, né? A mente, para que ele passe um tempo muito grande sem comer e sem beber água e sem enfadar ao mesmo tempo, né? Vai aí criando essa resistência. No curso de comandos da Força Aérea, a gente é muito treinado a fazer isso, certo? Em qualquer curso operacional, né? Vide comandos aí, vide BOP, Raio, Rotan, todos esses cursos muito operacionais, eles, né, tem curso aí que a gente passa 2 dias sem comer, só tomando água e fazendo exercício intenso. Então isso é uma qualidade psicológica, certo? Porque o teu corpo ele pode até ficar um pouco mais fraco, mas se você for forte psicologicamente falando, você não vai ceder. Beleza, avante. Teoria dos círculos concêntricos. Aqui a gente vai fazer diferenciação entre CEBRASP e a FGV, beleza? Por quê? O CESP usa a versão tradicional, tá? Que é o que interessa pra gente. E a FGV, que não interessa, usa a versão modificada. Mas não interessa no sentido de, eu tenho que saber o que é, mas eu não vou usar, tá? Então eu vou usar a versão tradicional. Qual é a versão tradicional? É essa aqui. Essa é a versão tradicional, essa é a versão tradicional.
tá? Coloquei a imagem já para não confundir. Então, versão tradicional dos círculos concêntricos, que é a que nos interessa. A mais perto do dignitário é esse A aqui, ó, A de autoridade, beleza? A mais perto é aproximada, a segunda mais próxima é a velada e a mais distante é a ostensiva. Então, tradicional, aproximada, velada, ostensiva. Aproximada, velada, ostensiva. É o avô, beleza? Não confundir com imediata, aproximada e afastada, tá bom? Que é a versão modificada. Aqui eu trouxe um adendo sobre grau de segurança, que eu julguei importante abordar. Então, questões e mais questões. A proteção é a ação de proteger a autoridade, beleza? A cobertura é quando a equipe de segurança atua de forma caracterizada, porém velada, tá? E a vigilância é a mais ostensiva, beleza? Então, segurança aproximada tá ligado à proteção. Segurança velada tá ligado à cobertura. E vigilância tá ligado à ostensiva, né? Dá um corte aqui rapidão, rapaziada. E a gente prossegue no próximo vídeo, beleza? Valeu!